Vamos lá. Parágrafo 293. Parágrafo 293. Juntos vamos partilhar. Diz assim, então: os padres consideraram também a situação particular de um matrimônio apenas civil, ou mesmo, ressalvadas as distâncias da mera convivência, quando a união atinge uma notável estabilidade através de um vínculo público e se caracteriza por um afeto profundo, responsabilidade para com a prole, capacidade de superar as provas, pode ser visto como uma ocasião a acompanhar na sua evolução para o sacramento do matrimônio. Então vamos lá, vamos devagar, para nós podermos entender e acolher principalmente, né? Então os padres, quando fala aqui os padres, quem são esses padres? São os padres que participaram do sínodo, eu já falei isso, né? São aqueles representantes do sínodo, então os padres que estavam no sínodo. Eles consideraram uma outra questão: a situação particular de um matrimônio quando ele é apenas no civil. Ou também, diz ainda, né? Da mera convivência. Existem pessoas que apenas casaram no civil. Aliás, muitas pessoas, talvez a maioria hoje, estão casados no civil e não no religioso. Ou outros que apenas estão ali convivendo. Estão juntos já faz tempo. Ah, sabe como é que é, né, padre? A gente começou a viver juntos. E aí queríamos fazer uma festa no casamento e faltou verba. E aí não casamos na igreja, nem no civil. Os padres dizem assim: quando esta união, né, que ela é só no civil ou só de uma mera convivência, ela atinge uma certa estabilidade através desse vínculo público, né? Faz tempo que estão juntos, as pessoas vêm, já têm filhos, e até existe ali um afeto profundo daquele casal. Já vieram até os filhos, e esse casal também se dedica aos filhos. Eles já passaram por provações e superaram. É uma ocasião muito importante para que a comunidade acompanhe este casal, que pode então passar para um sacramento do matrimônio. Foi possível entender? Então, esses casais já convivem juntos, eles já estão há algum tempo, eles já superaram dificuldades, eles já têm um afeto um pelo outro. É um sacramento, ou melhor, é uma realidade que pode então evoluir para o sacramento do matrimônio. Então é importante que, e isso os padres estão ressaltando aqui, que haja este olhar para esses grupos, para essas pessoas, para esses casais. Além disso, diz o Papa, é preocupante que hoje muitos jovens não tenham confiança no matrimônio e convivam adiando indefinidamente o compromisso conjugal. Então veja, uma outra preocupação dos padres aqui: os jovens, eles não confiam no matrimônio. Por quê? Porque não querem um compromisso. Então eles vão adiando esse compromisso. Até porque aquele ditado, né? A fila andou, trocou, que vem o próximo. O Papa vai falar sobre isso. Ele diz: olha, enquanto outros põem fim ao compromisso assumido e imediatamente instauram um novo. Nem terminou direito um relacionamento, já estão instaurando, diz aqui o Papa, um novo relacionamento. Engatam um relacionamento atrás do outro. Também o Papa ainda diz assim: aqueles que fazem parte da igreja precisam de uma atenção pastoral misericordiosa e encorajadora. Quem são esses que fazem parte da igreja? Somos nós, gente. Nós precisamos, em primeiro lugar, para essas realidades. Quais realidades, padre? Dos casais que já vivem juntos apenas no matrimônio civil, daqueles que têm apenas uma mera convivência, que nós chamamos de ajuntado, né? Não, estão amontoado, ajuntado. O que mais que o pessoal fala também? Esses termos aí, né? Namorido. Então, essas são realidades pastorais. Ou vai dizer que não?
Essas realidades não estão presentes nas nossas comunidades? É claro que estão. Gente, não dá para fechar os olhos. Essas realidades estão presentes. Quando Jesus diz que Ele é o bom pastor, e Ele vai atrás de uma das ovelhas e deixa as 99, é essa realidade que Ele está falando. Nós precisamos ir atrás da ovelha que está perdida. E diz o Papa, olha, nós que fazemos parte da igreja, precisamos ter uma atenção pastoral. Mas não é uma pastoral assim só para dizer, vocês estão errados, porque vocês vão para o inferno. Não. O Papa diz uma pastoral misericordiosa e encorajadora. Principalmente para os jovens. Esses jovens que não querem compromisso. Que querem deixar coisa para amanhã, para depois. O Papa diz assim, com efeito, aos pastores compete não só a promoção do matrimônio cristão, mas também o discernimento pastoral das situações de muitas pessoas que deixaram de viver esta realidade. Então cabe a nós, quem são os pastores? Em primeiro lugar, são os bispos, mas também os padres, que são colaboradores dos bispos, mas também as equipes que fazem parte das pastorais. Gente, não dá para nós ficarmos só jogando nas costas do padre. É um trabalho de conjunto. Cabe aos pastores, então, bispos, padres e também as pastorais, principalmente aqui no caso, a pastoral familiar e os outros grupos que se dedicam à família. O que cabe a essas pessoas? Não só promover o matrimônio cristão, incentivar, promover, mas também o discernimento dessas situações, das pessoas que deixaram de viver o matrimônio. Como discernir diante desta realidade? Para poder entrar em diálogo, diz o Papa, um diálogo pastoral, com elas, a fim de evidenciar os elementos da sua vida que possam levar a uma maior abertura ao Evangelho do matrimônio na sua plenitude. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui. Os pais dos nossos catequizandos. Eu sempre faço essa pergunta para as crianças, até para fazer um certo senso, né? Eu pergunto, você mora com os pais? Com quem que você vive? Moro com o pai, moro com a mãe. Outro diz, eu moro com o padrasto, com a madrasta. Eu moro só com a mãe, moro só com o pai. Os pais estão separados. E dessa realidade, o que eu percebi? Que em torno de uns 60% estão ou numa segunda união ou separados. Então veja, é uma realidade bem alta. E às vezes nós ficamos pregando e falando para esse 40% que está junto ainda. E esquecemos dos outros 60%. Veja, eu estou fazendo aqui uma estatística muito caseira das minhas conversas com as crianças na catequese. Talvez esse número de divórcios e casais de segunda união seja muito maior. Então nós precisamos também que a nossa pastoral e a nossa catequese, o nosso cuidado e o nosso diálogo pastoral, diz aqui o Papa, né? Também para essas pessoas, que mesmo na condição que elas estão, padre, mas nós não podemos ser a favor do divórcio. Nós não somos a favor do divórcio. Mas existem ovelhas que já estão feridas. Lembra que nós falávamos, semana passada, quando nós começamos a falar sobre este tema, nós dizíamos assim, que nós somos contra, né, a ruptura do vínculo matrimonial, mas também estamos conscientes da fragilidade de muitos filhos. Assim como Deus. Então são casais que já estão nessa realidade. Vamos fazer ao máximo para não separarem, mas existem muitos que já separaram. Então essas pessoas já estão simplesmente condenadas ao inferno? Claro que não. É claro que não. Para elas também, diz o Papa aqui, há uma abertura ao Evangelho do matrimônio na sua plenitude. Como fazer isso? Aí são os desafios. Como integrar essas pessoas na comunidade, mesmo já vivendo uma segunda união e talvez até uma terceira. E olha lá, ainda de repente até uma quarta. São realidades, gente. São realidades. Lembra da mulher samaritana que Jesus estava lá no poço? A samaritana do poço diz que já tinha tido 5 maridos, né? E o que ela estava agora não era dela, que era o 6º. E aí chega Jesus, que é o 7º.
É a perfeição, é a plenitude. No discernimento pastoral, diz o Papa, convém identificar elementos que possam favorecer a evangelização, ao crescimento humano e espiritual. Então, nesta realidade dos casais que já estão vivendo uma segunda união, como eu posso identificar alguns elementos que vão favorecer para o crescimento humano e espiritual dessa realidade, desses casais? Como eles podem crescer espiritualmente? Como eles podem crescer, ter um crescimento humano? Eles também precisam de cuidados. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os que são justos, eu vim para os pecadores. Então é exatamente isso que nós precisamos entender e viver. Esta realidade de abertura e de misericórdia. Mas esse tema não termina aqui. Nós ainda vamos acompanhar um pouquinho mais esses casais e essa realidade a partir da nossa catequese. Tá ficando bom, né, gente?